de Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. A tua Bíblia deve estar dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na versão NVI está assim: Senhor, ouvi a tua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque, ele está às margens do cativeiro da Babilônia. Ele vive no meio do povo de Judá e é um judeu. O povo judeu está com as costas viradas para Deus. Eles se deixaram levar pelo pecado. Irmãos, sabe como acontece uma morte espiritual? Você não acorda num dia orando e no outro dia você para de orar. Você não está em um dia lendo a palavra e no outro dia você fala, não quero mais saber de Deus. Não é assim que acontece. As coisas vão acontecendo dia após dia. O mundo vai entrando no seu coração dia após dia. Ofertas vão aparecendo na tua vida dia após dia. Você não acorda um belo dia e fala assim, deixa eu ver o que eu vou fazer para pecar o dia inteiro contra Deus. Não, não é assim que funciona. Você sai querendo ser fiel a Deus, mas aí alguma coisa acontece no caminho, aparece alguma coisa diante dos seus olhos que chama a sua atenção, que desperta a sua cobiça, que desperta o seu interesse, e você acaba errando contra Deus, seu coração se entristece, você tenta voltar, acontece outra coisa, e de passo em passo você vai se distanciando. Aquela noite você não ora, cansado, sobrecarregado, você não ora, você não busca Deus, e o tempo vai passando e você vai se esfriando. Com Judá não foi diferente. Essa nação servia a Deus, essa nação só queria Deus, essa nação buscava Deus 3, 4, 5 vezes por dia juntos. Eles eram os servos de Deus, mas aos poucos o pecado foi entrando, e começa dentro do templo deles. O sacerdote, que era a pessoa que levavam eles até Deus, se dizia de Deus, e começa a fazer coisas erradas dentro do templo. O profeta que trazia a palavra de Deus para eles, vê eles fazendo a coisa errada e não repreende. Fala, está tudo certo, Deus não se importa com isso não. E o pecado vai aumentando, a nação vai se distanciando, e nesse momento, essa nação está totalmente desviada dos caminhos do Senhor. Eles estão adorando imagens e não a Deus. Eles estão buscando a sua própria cobiça e deixando os interesses de Deus de lado. Eles estão pecando com imoralidade sexual e acham que isso não tem problema nenhum com Deus. Eles se esqueceram do Senhor e dos seus caminhos. A injustiça está plena naquele lugar. Então o profeta Abacuque olha para aquilo e o coração dele começa a se entristecer e ele vai falar com Deus. Se você pegar o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver a primeira oração. Ao contrário dos outros profetas, que Deus chega e fala, eu te escolhi, sai e profetiza. Se você ler, todos os profetas têm característica muito comum. Deus aparece a um homem e fala, te escolhi para ser profeta. Tem uma mensagem que você vai entregar para Israel, para Judá, ou para uma nação inimiga de Israel. Vai e prega. Abacuque é diferente. Ele vai até Deus querer entender porque o mundo está do jeito que está. Ele vai até Deus querer entender porque aquela nação que deveria estar prostrada aos pés do Senhor não está. O coração dele se desperta para aquilo e fala, tem alguma coisa errada aqui. Esse povo deveria estar te adorando e não está. Então ele começa a buscar a Deus e questionar por que esse povo está desse jeito. Se você pegar o capítulo 1, no versículo 2, diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Ele não está falando de um problema pessoal dele. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ele está falando, olhando para Israel,
um povo que deveria andar em justiça, um povo que deveria estar orando, um povo que deveria estar de joelhos, porque eles conheciam a Deus. Deus tinha resgatado eles do Egito, tinha dado uma terra prometida, tinha feito milagres, e eles simplesmente estão pervertendo a justiça. E quem faz o mal prevalece, e quem faz o bem não está prevalecendo. E o profeta, ele quer entender isso. Então Deus diz: olha, Abacuque, eu vou resumir o que Deus fala no capítulo 1. Eu vou mandar um castigo sobre esse povo, um juízo sobre esse povo. Esse povo vai ver uma coisa, e vocês vão ver uma coisa que nunca se ouviu falar antes. Da Babilônia vai vir um exército. E Deus começa a dar a característica do exército da Babilônia, que os seus cavalos voam rápido como águia, que eles conseguem construir rampas à base de terra e entrar em qualquer cidade fortificada, que o exército deles é maldoso, ímpio, mas prevalece contra qualquer nação que eles atacarem. E Babilônia é o principal império dessa época. É nessa época que existe e vive Nabucodonosor, que é o grande homem dessa geração, o poderoso dessa nação, o homem que está diante do maior poder bélico e social e econômico dessa geração, que é a Babilônia, o império mundial. E Deus está dizendo: eu vou permitir a Babilônia vir contra esse povo, eu vou punir o mal de Israel. E aí, diante disso, Abacuque faz outra oração: mas Senhor, Tu és um Deus bom, o Senhor não tolera o pecado. Como o Senhor vai usar um povo mais pecador que nós para prevalecer sobre a nossa vida? Como um povo pior que a gente está vindo contra a gente e vai prevalecer? Isso é muito ruim mesmo, mas por que o Senhor vai permitir isso? E Deus começa a falar com Abacuque de todas as maravilhas que ele já fez sobre a terra, dizendo que ele tem controle sobre a situação, dizendo que, em outras palavras, Abacuque, você não está entendendo agora, mas você vai entender que isso é o caminho para esse povo voltar para mim. E nós vamos entender isso 70 anos depois, quando o povo de Israel dobra os seus joelhos de novo diante de Deus. Então Deus está com um projeto, mas esse projeto passa por um juízo, e um juízo que o homem olhando não entende, porque o ímpio está prevalecendo contra o justo. Aquele que é ruim está prevalecendo contra o que é bom. E Deus, para mostrar que está no controle, porque toda vez que Deus quer tratar com o homem e dizer: eu não perdi o controle da situação, Ele não fala da situação, Ele fala de quem Ele é, Ele fala da sua grandeza, Ele fala de tudo que Ele fez na história. Jó, quando começou a questionar Deus por que ele passava por aquilo que ele estava passando, Deus não chegou e falou assim: ô Józinho, pode ficar tranquilo, eu vou devolver tudo que você perdeu, eu vou te abençoar lá na frente, não se incomoda com isso não sinta falta do gado não, o gado vai vir. Não, Deus chegou para Jó e falou assim: onde você estava quando eu criava o mundo? Onde você estava quando eu criava o sol? Onde você estava quando eu chamava cada estrela pelo seu nome? Em outras palavras, Jó, você sabe mesmo com quem você está falando? É isso que Deus está falando para Jó. Você está me questionando pelo que você está passando, o que você está enfrentando, que você não merecia passar por isso, que eu perdi o controle. Deixa eu te fazer uma pergunta: onde você estava quando eu criava o crocodilo? Que o homem tenta matar ele e não consegue, a lança se quebra no casco dele. Me explica o crocodilo, Jó, só para a gente começar a conversa. Jó, você sabe mesmo a quem é que você está questionando, Jó? Você me conhece de verdade? Tanto que no final Jó fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O temor entrou no meu coração, eu sei quem o Senhor é. Deus não falava da situação, Deus falava, lembrava a pessoa quem é que ele era. O capítulo de Isaías, no capítulo 40, é um texto que Deus está mandando para ajudar quando eles estão lá na Babilônia lerem e lembrarem quem é o Deus que colocou eles lá, para eles entenderem que Deus nunca perdeu o controle da situação. Eu não sei o que você está passando na tua vida, mas eu posso te garantir uma coisa: Deus não perdeu o controle da situação. Existe um propósito no final disso, meu irmão. E muitas vezes nós queremos entender a coisa, nós queremos entender o processo, mas nós nos esquecemos de quem é o Deus que está com controle na situação. E o que acontece é que Abacuque, depois que tem essa revelação que Deus fala, em poucas palavras, eu continuo no controle, eu nunca perdi o controle, Abacuque diz: Senhor, agora que eu entendi quem o Senhor é, ouvi a sua palavra, ouvi o Senhor falar dos seus feitos, de tudo que o Senhor já fez, o temor entrou no meu coração.
Ouvi a sua palavra e temi. Eu te conheci e temi. Faz de novo, Senhor. Faz de novo tudo isso que o Senhor falou para mim aqui no capítulo 1, 2. Faz de novo tudo isso que o Senhor estremeceu a terra. Assim começa a oração do profeta Abacuque. Faz de novo, Senhor, aviva a tua obra. Esse povo está morto. O povo de Judá não olha mais para ti. O povo se esqueceu do Senhor. O povo não sabe quem o Senhor é. Esse povo não te conhece. O sacerdote já não sacrifica como sacrificava. O profeta já não tem uma palavra. Esse povo se esqueceu de ti. Faz de novo, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz tudo isso que o Senhor está falando para mim, porque eu sei que o Senhor é capaz. Faz de novo, porque tudo que o Senhor me falou trouxe temor para o meu coração. E quando ele recebe o temor, ele começa a pedir para Deus: Senhor, desce, faz a terra estremecer, aviva a tua obra. E nessa noite, nessa manhã, a gente quer falar sobre isso, o temor de Deus. Deus só vai começar a agir na tua vida, irmão, a hora que o temor for restituído. A hora que o temor entrar aí de novo. Nós dizemos, se eu perguntar aqui quem é que teme a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Eu não preciso perguntar isso, eu já sei a resposta. Mas a pergunta é, será que você tem temido a Deus mesmo? As suas atitudes mostram o temor de Deus? Aquilo que sai da tua boca quando você está sozinho mostra o seu temor de Deus? Aquilo que você faz quando ninguém te vê mostra o temor de Deus? Em Ezequiel, Deus usa o profeta Ezequiel, que está um pouco adiante dessa época aqui. E Deus começa a falar por que o povo chegou naquela situação. E sabe que Deus fala? Os sacerdotes agiam como se eu não existisse. Irmãos, o sacerdote, ele cresceu ouvindo a lei de Deus. Ele sabe que Deus existe. Mas ele agia como se Deus não existisse. E nós dizemos que tememos a Deus, mas em muitas situações nós agimos como se Deus não existisse. Porque não tem um olho de um outro ser humano te olhando. Sabe como você sabe se o temor de Deus está na sua vida? Observando o que você faz quando ninguém está te vendo. Ou quando ninguém da igreja está te vendo. Ou quando o seu esposo não está te vendo. Ou quando a sua esposa não está te vendo. Essas atitudes revelam se o temor de Deus ainda está no seu coração ou não. Se o temor de Deus está aí no seu coração, ele é revelado quando você está sozinho, não é quando você está acompanhado. Porque acompanhado é muito fácil achar alguém que teme a Deus. Mas quando o homem está só, é que o temor de Deus é revelado no coração dele. Temor não é medo. E esse é o problema que atingiu a igreja há algum tempo atrás. Temor não é medo, a igreja tinha medo de Deus. E sempre a igreja ficou oscilando entre o medo e a libertinagem. Quando sai do medo, porque alguém diz, gente, Deus é pai, vocês têm que ter relacionamento com eles. Eles vêm parar no centro por um tempo, mas depois pende para o outro lado, diz, já que Deus é pai, já que Ele entende, já que Ele me ama, independente do que eu faça, então bora fazer qualquer coisa que der na minha cabeça. E aqui o medo dizia, não, se eu fizer, meu Deus me mata. Mas aí eu descubro que Ele é pai e fala, Senhor, eu fiz, eu não queria fazer, o Senhor é meu pai, o Senhor me entende, aqui é o lugar onde eu devo estar. Mas aí eu começo a vir para cá e disse, já que Ele é pai, já que Ele me entende, já que eu sou assim com Ele, já que Ele é meu brother, então bora lá, bora pro rolê, bora quebrar tudo. E aí a igreja vai para um outro extremo, mas a igreja vivia nesse extremo aqui, o medo de Deus, um carrasco, alguém que se eu errar vai me punir. E temor não é medo, aquilo ali me afasta da intimidade com Deus. O medo me afasta de Deus, não me aproxima de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, do versículo 18 em diante. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés, Moisés, fala você conosco e ouviremos. Mas não deixa Deus falar conosco não, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Olha o que o versículo 20 diz, não tenham medo, Deus veio provar para ver se tem temor. Temor não é medo. Não tenham medo, em outras palavras, tenham temor, mas não medo. Deus veio provar, ver se tem temor aí. Sabe por que você está com medo, meu filho?
é porque você não conhece Ele. Em outras palavras, é isso que Moisés está dizendo. O que está acontecendo aqui? Um monte estava fumegando. Deus havia descido no monte. Deus havia dado as tábuas da lei para Moisés. O monte estava pegando fogo, estava estremecendo, porque quando a presença de Deus vem, coisas começam a acontecer, queridos. Coisas começam a acontecer. E esse povo tinha medo de Deus. E quando eles viram aquilo, eles falaram assim: eu não vou chegar ali perto não. Eu não vou me aproximar daquele negócio. Não, mas é Deus que está ali. Não, mas eu tenho medo. Eu não vou ali, eu tenho medo. Vai você, Moisés. Escuta o que Deus tem para falar e traz para nós. É isso que a igreja, irmãos, de um tempo atrás, uma igreja que tinha medo de chegar até Deus, e algumas pessoas traziam aquilo que Deus dava para elas, para a igreja. Mas não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todo mundo entre naquela glória ali, porque Deus não desce para matar, Deus desce para dar vida. Deus nunca desce para matar, Ele desce para dar vida. Sabe qual que era a diferença do povo de Israel para Moisés? Preste bem atenção. Um dia Moisés, ele estava no deserto. Uma sarça começou a queimar e não se consumia. Um negócio muito estranho, que daria medo em qualquer um. Imagina um mato seco queimando, mas não para de queimar, não diminui, não some. Ele fala: eu nunca vi isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés falou assim: vou me aproximar da sarça para ver isso de perto. E a Bíblia diz que quando ele desejou isso do coração, foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus na vida dele. Deus falou: tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu te escolhi, Moisés. O que fez Deus falar com Moisés a primeira vez foi o desejo dele a se aproximar daquilo que para ele era diferente até então. Sem ter medo, mas com respeito. Temor é respeito, temor é reverência, é saber com quem você está falando. É teu pai, sim, mas nunca deixou de ser Deus para ser seu pai. Nunca abriu mão de ser Deus para ser seu pai. E Moisés se aproximou e ele descobriu um pai amoroso. Sim, Senhor, um pai que acolhe, um pai que consola, um pai que sustenta, mas um pai que é Deus. E Moisés, quando teve essa revelação, nunca no coração dele ele desejou voltar para o Egito. Amém? Nunca. Agora esse povo que está com medo de chegar no monte, porque está queimando o monte, Moisés está dizendo: bora lá, que é a presença de Deus. Diz: não, vai você que a gente não vai, a gente está com medo, a gente tem medo daquilo. Esse povo era escravo no Egito. Esse povo trabalhava de sol a sol para ter o que comer, e nunca conheceram Deus, porque tiveram medo de Deus. Moisés era o homem que fazia parte da família mais rica do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Ele foi criado no palácio. Ele não tinha que fazer nada. Tinha escravo e tinha serviçal para tudo. Só que ele teve um encontro com Deus. Você nunca vai ver Moisés dizendo: ai, que saudade do palácio no Egito. Mas esse povo que era escravo, que vivia sofrendo, que nunca se encontrou com Deus, lá no deserto, comendo o que Deus dava, eles disseram assim: que saudade do Egito. Que saudade daquele lugar onde eu era escravo, onde eu sofria. Sabe por que tem saudade? Porque o dia que Deus quis se revelar, em vez de ter temor, você teve medo. E sabe por que você teve medo? Porque você sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. E quando Deus se revela, você não se aproxima, porque o medo está aí dentro. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, e Deus continua te amando do jeito que você é. E Ele diz: filho, vem para perto que eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar a você. O temor da igreja saiu em uma época, e o que tinha na igreja era medo. E Deus levantou profetas nessa época e ensinou que não precisava ter medo, porque Deus era pai e Deus é pai. A graça, irmão, é o principal pilar da nossa pregação. O favor imerecido de Deus. Deus ter olhado para a terra e enviado Jesus Cristo para nos salvar. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus faz tudo. Como nós cantamos, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver conosco. Isso é uma revelação tremenda. E então a igreja começa a descobrir que tem um Pai, começa a perder o medo, se aproxima, começa a viver um movimento maravilhoso, uma intimidade poderosa com Deus. Mas aí a gente não para mais de pregar graça, e não para mais de pregar graça, e a gente vai passando do centro e vindo para o outro lado. E a gente chega aqui nesse ponto, onde já não tem mais medo. A gente está muito longe do medo, mas também perdemos o temor.
perdemos o respeito. Deus é teu pai. Vira para o teu irmão e fala assim: você tem um pai maravilhoso. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai extraordinário. Teu pai é Deus, não esquece disso. É Deus, irmão. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias. Malaquias capítulo 1, do versículo 6 em diante. O filho honrará o seu pai, e o servo ao seu senhor. Deus está falando: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês. Deus está falando, sabe com quem? Com os líderes, com os sacerdotes. Vocês desprezam o meu nome. E vocês perguntam: de que maneira nós temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Olha o que Deus diz para os sacerdotes: tente oferecer de presente ao seu governador. Será que ele vai agradar de vocês? Será que ele entenderá? Os entenderá? Não, tranquilo. Pode dar esse animal que não serve para nada para você, que não tem valor nenhum para você, pode dar para mim. Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta ele atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Povo de Israel, eu estou falando do Antigo Testamento ainda, e tudo que a gente prega no Antigo Testamento a gente traz para o Novo a visão da graça, com certeza. Mas pode ficar tranquilo que já já a gente vai para o Novo confirmar esse texto aqui. O que esse povo estava fazendo? Na época, eles ofereciam animais a Deus. Hoje, nós não fazemos mais isso. Jesus é o nosso sacrifício perfeito. A oferta era para agradar a Deus. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Nós queremos descobrir tudo o que nós podemos fazer para não perder a salvação ou para não perder alguma coisa ali com Deus que Deus pode dar. Esse é o pensamento, o medo de perder alguma coisa que de repente Deus pode me dar. Mas ninguém está estudando a palavra de Deus para descobrir o que eu posso fazer que vai te agradar. E a gente disse que ama Ele. O que eu posso fazer que te agradaria? Sabe o que Davi um dia disse? Alguém falou assim: Davi, eu estou te dando esses animais para você oferecer a Deus, eu estou te dando esses bens para você oferecer a Deus. Davi falou assim: longe de mim eu oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu sei o que Ele fez por mim. A graça é gratuita, mas não é barata. Eu sei o preço que Ele pagou. Eu não vou retribuir, jamais eu vou dar para Ele uma coisa que Ele precise. Porque Deus não precisa de nada. Eu só quero o agradar, porque eu sei o que Ele fez por mim. É só isso. Eu não quero com mérito alcançar alguma coisa, porque com meu mérito eu sei que eu não vou alcançar nada. A graça já deu tudo o que eu preciso. A única coisa que eu quero é entender e dar a Ele a honra, o respeito que Ele merece. Meus irmãos, a Bíblia fala de dar honra para as autoridades. Paulo ele fala: honra o policial, honra os seus chefes, honre os seus mestres, honre os seus pastores, honre as suas autoridades. Por que a Bíblia ensinaria esse princípio se eu não tenho que honrar ao Deus que criou todas as coisas? Existe um princípio de honra hoje muito mais respeitado entre nós, falando de igreja. Mas quando a gente chega na hora de honrar a Deus, a gente faz de qualquer maneira, igual eles estavam fazendo aqui. Eu tenho que dar um animal, eu vou dar. Escolhe um cego aí, porque o cego perdeu o valor. Apesar dele ser novo, ele é cego. Ninguém paga o que pagaria em um que não é cego. Então leva esse e dá esse para Deus. Era isso que o sacerdote fazia. Sabe o aleijado? Se o animal custa 50, o aleijado vai custar 30. Então pega o aleijado, que está valendo menos, e leva para Deus. Mas irmão, nós não oferecemos mais animal não, a gente oferece tempo. Pega o tempo
que sobrar, aquele que talvez eu vou fechar os olhos para orar e dormir no meio da oração, aquele tempo que sobrar, o animal cego, dá esse para Deus, não faz mal não, Deus entende, Deus é Deus. Pega o dia que der, que não tiver compromisso, que não precisar comprometer nenhum esforço meu, e aí nesse dia a gente se reúne como igreja e adora a Deus, é para Deus mesmo, Ele vai entender, Ele sabe que eu preciso correr atrás do prejuízo. Vai falar com o teu governador, Deus está dizendo, e quando chegar lá na frente dele, chega caindo de sono mesmo, e aí fecha, começa a dormir na frente dele a hora que o governador falar com você, Ele vai se agradar de ti, porque Deus está comparando, fazendo essa comparação aqui. Oferece esse animal para o seu governador e vê se ele vai se agradar de você. E sabe o que Deus diz? Era melhor que alguém fechasse a porta e vocês não me oferecessem nada do que me oferecer o que vocês estão me oferecendo. É o que Deus está dizendo para eles aqui. Era melhor não me oferecer nada. Vocês não iam estar fazendo sacrifício para vocês, não iam estar abrindo mão de nada. E eu estou dizendo já para vocês, eu não aceito isso. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou, porque você não valia nada, eu não valia nada. Não fui eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou do jeito que eu estava. E a gente está achando que está fazendo um favor para Deus de estar aqui. Eu vou ali, porque se eu não for, né? Deus não precisa de nada que você tem, porque tudo é dele. Nada. Parece uma palavra dura, mas é o que Deus está dizendo aqui. É melhor vocês não me oferecerem nada. Agora, se for oferecer, oferece o melhor. Se for oferecer, oferece o melhor. Para Deus, irmãos, ou é o melhor, ou é nada. Com pouca força, vem com pouca força, eu sou pai, eu vou te acolher. Você precisa de um consolo, eu estou aqui. Você precisa de uma palavra, eu estou aqui, eu sou teu pai. Mas, por favor, não esqueça. O filho honra o pai. E o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra na hora que eu quero conversar com você e você não quer me ouvir? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, no finalzinho, Paulo está falando o seguinte: que acordo tem, Deus, ele está falando do ser humano como sendo o templo do Espírito Santo. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, Ele habita em nós. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai. É uma promessa, você sai, você não toca, você vem, se aperfeiçoa na santidade, se separa, deixa a vida de pecado, e eu lhe serei pai, e vocês me serão filhos. Filhos aqui é ruiós, filho crescido, não um recém-nascido que fica, aba pai, ô paizinho, aba pai, e sai e vive a vida como se Deus não existisse. Porque essa é a geração do aba pai. Paizinho, 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 sai e come o que o mundo coloca na frente, no outro dia volta, paizinho, paizinho, paizinho. Meus irmãos, ninguém fica recém-nascido a vida inteira. Ninguém é bebê que vai mamar leite a vida inteira. E a igreja insiste em ser recém-nascido. Deus está nos chamando para uma maturidade. Se você escolher viver no raso a vida inteira, você vai viver no raso a vida inteira. E eu estou falando de vida espiritual aqui. Você tem que tomar uma posição, avançar, e querer alguma coisa de Deus, e entender quem Ele é na tua vida, e comprovar pelas suas atitudes que você entendeu isso. Igual Abacuque entendeu e disse: Senhor, eu ouvi as suas obras, eu sei quem o Senhor é, o temor entrou no meu coração. Aviva a tua obra, aviva essa obra aqui, ó. Aviva essa obra, porque eu sei que o Senhor pode fazer de novo. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer de novo. E eu lhe serei pai, e vocês serão meus filhos, ruiós, filhos crescidos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é uma promessa maravilhosa. Aí ele começa o capítulo 7 de 2 Coríntios dizendo assim: amados, visto que nós temos essas promessas, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, e aperfeiçoemos a nossa santidade, a nossa separação, no temor do Senhor. Se o temor não estiver aqui, a minha santidade nunca vai ser aperfeiçoada. Sabe por que tudo é normal na igreja? Porque a santidade parou de ser aperfeiçoada. Você vai
me dizer que quando você aceita Jesus, biblicamente você se tornou santo. E é verdade. A pessoa entregou sua vida para Jesus, biblicamente, ela foi separada, ela é santa. Só que a Bíblia diz que nós somos santos em construção. Paulo disse, aos santos de Coríntios, chamados para serem santos. No mesmo versículo, o que ele está dizendo? Você é santo porque aceitou Jesus, mas a santificação é um processo que pode parar a qualquer momento. E sabe por que a igreja parou e até regrediu no processo de santificação? Porque não tem temor do Senhor. O que aperfeiçoa a santidade, segundo Paulo, segundo a Bíblia, segundo Deus, é o temor de Deus. Se o temor de Deus sai do meu coração, a minha santidade para de ser aperfeiçoada. Ela paralisa, ou ela até regride, porque o temor foi embora. E quando o temor vai embora, o pecado entra, porque é o temor de Deus que me livra de pecar, é o temor de Deus que me faz falar não para o erro, é o temor de Deus que é aquele que está do meu lado quando ninguém está me vendo. Não é medo, é temor, é respeito, é saber quem é o meu Deus, é saber a grandeza dele, é saber o preço que ele pagou por mim, é saber que eu estou vivendo essa vida, não simplesmente para desfrutar do seu amor, mas como um filho que entendeu o pai que tem, eu quero agradar o meu pai. É por isso e é por esse tipo de gente que Deus está procurando nessa última hora, irmãos. Pessoas que aperfeiçoem o seu temor na santidade. Pessoas que se entreguem a Deus. De fato, se você abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 28, você diz assim, você vai ver o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, que é o reino de Deus, já que você está recebendo isso, porque você está recebendo isso, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. Ou seja, se existe um modo aceitável de adorar a Deus, existe um modo não aceitável. Porque senão ele não precisaria colocar aceitável. Adoremos a Deus de um modo aceitável. Porque se existe um modo aceitável, existe adoração que Deus não aceita. E qual é a adoração que Deus aceita? Com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não, eu não estou lendo Êxodo, não estou lendo Levítico, eu estou lendo Hebreus, eu estou lendo o Novo Testamento. Porque eu sei que tem gente que tem ranço do Velho Testamento, não é o meu caso. Mas a igreja hoje tem gente que tem ranço do Velho Testamento, como se não fosse a palavra de Deus. Mas deixa eu te contar uma história. É a palavra de Deus. E Paulo disse tudo que foi escrito. E ele estava falando do Velho Testamento. Tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Ele só tem que passar pelo crivo do Novo Testamento. E se a palavra de Êxodo te aflige, se a palavra de Malaquias te aflige, então pega essa de Hebreus. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos por isso, e assim adoremos a Deus de um modo aceitável, porque existe um modo que não é aceitável. E qual é o modo aceitável? Com reverência e temor, pois o nosso Deus, olha o que ele vai dizer, é fogo consumidor. Tenham respeito pelo Deus que você serve, é isso que ele está dizendo. Nunca se esqueçam que ele é Pai, mas nunca se esqueçam que ele é Deus. Isso vai dar equilíbrio para a tua vida. Hebreus 12, 28 e 29. 2 Coríntios 6, 18. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o amado Senhor Todo-Poderoso. Amados, capítulo 7, versículo 1. Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de tudo, da contaminação do corpo e do espírito, e aperfeiçoemos a nossa santidade no temor de Deus. É Paulo que está dizendo isso, não é Moisés, irmãos. É Paulo que está dizendo isso. Aperfeiçoa a tua santidade no temor de Deus. Sabe por que tua vida regrediu? Sabe por que nada mais é pecado? Porque não tem temor aí. Não tem temor aí. Não tem respeito por Deus aí. Você já viu aquele homem que gosta de olhar para todo tipo de mulher? Você já viu ele olhando para todo tipo de mulher quando a mulher dele está do lado? Porque eles têm a sensibilidade, a sensação e a consciência, a convicção que tem uma presença ali que põe temor, medo. Na verdade, medo. Porque se ele tivesse temor, ele faria com ela longe também. Mas aquela presença faz ele mudar o comportamento. Sabe por que você faz qualquer coisa? Você já não percebe que a presença de Deus está do teu lado. Sabe por que tudo você faz tudo e fala, não, meu pai vai me perdoar. Você já perdeu a noção que ele está sempre do teu lado. Assim como o homem não olharia para a esposa, para outras mulheres, se ele tivesse noção da presença da esposa dele continuamente. Eu vou te contar o segredo. O seu noivo está do seu lado o tempo todo. Só que sabe por que você tem feito o que você tem feito?
Porque você já não percebe essa presença. Igual o povo de Israel tinha medo da presença dele. E disse, eu não vou lá não, eu estou com medo dele. Moisés disse, pode vir. Ele não quer que vocês tenham medo. Ele quer que vocês tenham respeito, temor, reverência. Sabe por que acontecia o que acontecia na igreja de Atos? Em todos eles havia um temor de Deus. Tem um texto que os pregadores fogem deles, e eu também só vou para ele quando não tem como não fugir dele. Que é Deus matando Ananias e Safira em pleno Novo Testamento, na frente de todo mundo. Lembra que Hebreus disse aqui que Deus é fogo consumidor? É Deus se mostrando no Novo Testamento um fogo consumidor. Esses dias vocês viram um vídeo disso acontecendo aqui no Brasil. Tenho certeza que você viu disso. E Deus se mostrando no Novo Testamento, na igreja de Atos, na frente de todo mundo, um espetáculo para todo mundo ver, 2 pessoas caindo mortas. Sabe por que aquilo aconteceu ali? Porque em todos havia temor de Deus. E sabe por que não acontece mais nada? Porque talvez estaria 2 pessoas aqui se isso acontecesse hoje. Não estou julgando os irmãos, eu estou falando de modo geral. Uma igreja que estava unida no temor, vivendo o evangelho da maneira que deveria ser vivido. 2 pessoas inventam mentir para o Espírito Santo. Não tem nada a ver com a oferta. Se algum dia alguém pregar essa passagem para você dizendo, matou porque não ofertou, é mentira. Não é porque não ofertou, é porque mentiu. Não tinha que ofertar. Pedro chegou para Ananias e falou assim, Ananias, você vendeu o seu campo, o campo era seu, você vendeu porque você quis, você trouxe esse dinheiro aqui porque você quis, mas sabe por que você vai morrer? Porque você mentiu para o Espírito Santo no ambiente onde o temor de Deus está reinando. Está todo mundo temendo a Deus aqui, você vem aqui e desrespeita o Pai de todos eles, na frente de todos eles, e o Pai de vocês, nesse ambiente, jamais vai se deixar ser desrespeitado. É isso que Abacuque viu quando ele disse, Senhor, faz de novo, desce e estremece, para que todo mundo veja quem o Senhor é. Porque sabe o que acontece quando o temor vai embora? O pecado começa a entrar. Você não sabe por que o mundo está assim, desse jeito? Os valores se inverteram? E tudo parece normal? E quem fala contra o que está errado é perseguido? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Capítulo 1, versículo 22 em diante. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, mortal. Bem como a pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, pegaram Deus e começaram a comparar Deus com aquilo que eles podiam tocar. Reduziram o tamanho de Deus ao tamanho de animal, quadrúpede. Ao tamanho de uma imagem feita por mão humana e dizendo, isso aqui é igual Deus que está lá. Eu vou falar com isso aqui, isso aqui é Deus. Você acha mesmo que alguém tem a capacidade de esculpir Deus? Você acha mesmo que um Deus que com a sua palavra criou tudo o que você viu, alguém tem a capacidade de colocar ele ali e falar assim, isso aqui é Deus? E as pessoas começaram a fazer isso, e os homens começaram a ter, aqui dá para ter intimidade, porque aqui é do meu tamanho. Aqui eu consigo conversar, porque aqui é do meu tamanho ou até menor que eu, porque uma imagem de um animal, eu domino sobre o animal, então aqui eu consigo ser íntimo, aqui eu consigo falar, aqui eu não tenho medo de me aproximar. Foi isso que o povo de Israel fez em determinado momento, quando fez um bezerro. Eles não chamaram aquele bezerro de uma imagem de bezerro, eles começaram a chamar de Jeová. Falaram, isso aqui é o vosso Deus. Eles falaram, então com esse aí a gente conversa, vamos dançar, mas aquele que desce no monte não. Daquele eu tenho medo. Agora esse que é uma coisa que eu já conheço, que é do meu habitat aqui, tranquilo para eu ver, com esse eu posso ter intimidade. É isso que acontece. E os homens começaram a trocar a imagem do Deus invisível por coisas visíveis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Deus os entregou. Porque tinha 2 opções. Se fosse usar o mesmo critério de Ananias e Safira, mata todo mundo. E qual que é o outro? Já que vocês não me querem, faça o que vocês quiserem. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do seu Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus os entregou. E olha o que acontece. Romanos, capítulo 1, versículo 25.
Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram com paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O que aconteceu? Deus falou: já que vocês não querem, façam o que vocês quiserem. Eu estou mostrando e vocês não querem. Vocês me abandonaram. Vocês não olham para mim. Então Deus os entregou às suas paixões. E sabe que isso acontece na nossa vida, passo a passo, à medida que o temor sai, o pecado entra. Sabe aquela coisa que te entristecia? Você falava assim: Senhor, perdão. Aí você fazia, falava: Senhor, misericórdia. Mas começa a acontecer repetidas vezes, você começa a perder aquela noção da presença. Ah, não faz mal. Ah, não faz mal. Sabe o que aconteceu? A sua consciência cauterizou. Deus já não consegue mais falar com você. Você perdeu a noção da presença. O temor foi embora. Hoje Deus está nos chamando de volta ao temor. Entender quem Ele é. A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria, o começo, o homem começa a ser sábio quando ele começa a temer a Deus. A Bíblia diz que no temor do Senhor há firme confiança e Ele será um refúgio para os seus filhos, em Provérbios 14, 26. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor encaminha para a vida e aquele que tem ficará satisfeito, não vai ter falta de nada. Sabe por que tem um vazio na tua alma? Sabe por que nada enche o teu coração? Porque o temor saiu daí. Tua alma nunca se satisfaz. Está sempre faltando alguma coisa. A humildade e o temor do Senhor tem uma promessa. Trazem riquezas, honra, vida e glória. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Se você ler o livro de Eclesiastes, que é um livro que Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus e recebeu essa sabedoria, escreveu. Você vai ver o tempo todo ele falando sobre uma busca incansável pelo sentido da vida. Ele procura o sentido da vida em coisas. Se você pegar o capítulo 2, ele vai falar assim: eu tive servos, eu tive servas, eu tive cantores, a cultura daquela época ao meu serviço. Eu tive tudo que o dinheiro podia comprar. Lê Eclesiastes capítulo 2 na tua casa depois. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, incline a sua fonte. Eu tinha acesso a tudo do bom e do melhor. E nada daquilo preenchia o meu coração. Ele vai falar sobre o trabalho, ele vai falar sobre as riquezas, ele vai falar sobre as mulheres, que ele teve um harém. E ele vai falando Eclesiastes inteiro, e ele vai dizendo: não achei. O que eu estava procurando eu não achei. O que eu estava procurando eu não achei. E quando ele chega no fim de Eclesiastes, ele começa a dar um conselho para os jovens. E é esse conselho que Deus tem para a tua vida nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. E olha o que Salomão diz: não se esqueça do seu Criador na sua juventude. Honre-o. Honre a Deus enquanto você é jovem, enquanto você tem tempo. Enquanto você é jovem enquanto você tem tempo. Honre a Deus. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: tempos difíceis não é porque vai acabar o dinheiro. Olha o que ele vai dizer: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o seu brilho. Ou seja, a sua vista vai começar a sumir com a velhice. E as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer. Ou seja, dá o melhor da sua vida, dá a melhor parte da sua vida para Ele. Não deixa para dar o finzinho, não. Dá a melhor parte do seu tempo para Ele. Dá aquilo que você tem de bom para Ele. Não espera tudo passar para depois se lembrar dEle. Não espera chegar no fim da vida, quando todo mundo te abandonou, aí você vai lembrar dEle. Não espera chegar a hora que tudo deu errado e aí você vai se lembrar dEle. Enquanto você tem saúde, Salomão está dizendo, enquanto você é jovem, lembra-se do seu Criador. Antes que suas pernas tremem,
Antes que os seus ombros se encurvem e você comece a andar corcunda, sem força, sem vigor, sem ser mais uma pessoa produtiva, porque a parte produtiva da sua vida você deu para você mesmo. A parte produtiva da sua vida você dedicou para as suas coisas. A parte produtiva da sua vida você esteve acumulando riquezas. Antes que chegue esses dias, lembre-se do seu Criador. Não espera chegar a hora que você não pode produzir mais nada, não. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que te restam já não possam mastigar. Antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas vai chegar um dia em que você não ouvirá mais. É o natural da vida. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos na rua. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. Antes que você perca o desejo, lembre-se dele. Antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida, que é um fio de prata muito fino, se rompa, e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio, ensinou o povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como uma haste de ferro, e a coleção dos seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato, e esta é a minha conclusão: teme a Deus. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. E Deus julgará todos os atos, incluindo o que nós fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Hoje Deus está te chamando de volta ao temor.